E agora? Como que eu vou fazer para pagar esse boleto, aquele boleto, outro boleto? A independência tem seu preço, e não é só emocional. E morar sozinha, recomeçar depois de uma separação, tudo isso vai proporcionar liberdade, mas também envolve uma lista de boletos e responsabilidades. E no meio de tanta coisa nova surge um desafio: manter a autonomia sem perder o controle do dinheiro. Por isso, a 99Pay e eu nos unimos para conversar sobre dinheiro, com mulheres que fizeram mudanças recentes em suas vidas e que tiveram que encarar diferentes desafios financeiros. Esse episódio está cheio de história boa e dica para quem está planejando a sua independência financeira. Vem com a gente! Queria perguntar para você, assim, para a gente começar de verdade, como que você visualiza hoje você mesma como mulher independente? Você sente que você alcançou, nesse momento da sua vida, a independência? Sim, eu sinto que eu sou essa mulher financeiramente independente. Eu acho que o dinheiro está totalmente correlacionado à independência, à autonomia. É impossível não pensar em mulheres independentes, em autonomia para mulheres, sem pensar em finanças. E eu acho que a gente precisa retomar um pouco, assim, da importância e de qual que é o lugar na vida da mulher. Porque eu acho que o dinheiro, ele dá recurso, ele nos habilita a sair de relacionamentos que muitas vezes nos violentam, a sair de empregos que não são interessantes para nós, a sair de lugares que nos vulnerabilizam só por sermos mulheres. Eu acredito que eu ainda tenho resquícios de dependência, não só financeira, assim, acredito que emocional também. Mas é difícil, né? A independência financeira, ela tem um peso muito forte. Depender de outra pessoa é difícil, é muito difícil. Mas também ser independente também é difícil. Qual que é o difícil que a gente quer escolher, né? Eu quero a independência financeira, eu prefiro esse difícil. Porque o outro difícil eu já vivi, tem mais contra do que prós pra mim. E ainda mais eu que engravidei tão nova, engravidei na adolescência, com 16 anos. E conquistar a minha independência financeira de fato vai ser realmente a minha borboleta, brilhando tanto pra mim quanto para as pessoas que me acompanham. E existe um momento da vida em que a gente é forçado a tomar algumas decisões. E geralmente é onde a gente começa a desenvolver a nossa independência financeira. E eu queria saber qual foi essa virada, qual foi o momento da tua vida em que você sentiu que a partir dali você se tornou uma mulher independente. Foi quando eu coloquei todas as minhas coisas dentro de um saco preto, chamei um carro de aplicativo e fui morar numa república. Nem era mais estudante de faculdade, mas fui morar porque eu queria muito isso. E eu sabia que se eu não tomasse essa decisão naquele momento, eu não sairia mais da casa da minha mãe. Eu saí de casa por volta dos 17 aos 18, né? Eu tive bastante ajuda dos meus pais no começo, mas era uma coisa bem superficial, assim, não era uma coisa, né, uau. Então eu sempre saí com o objetivo de preciso me livrar, preciso ser independente logo, sabe? Então eu comecei a fazer, né, esses bicos, freelance e tal. E do nada aconteceu de eu estourar na internet e fazer uns vídeos. Na época ali era meio de pandemia, por aí. E aí eu comecei a tirar um dinheirinho dali. Então eu comecei a morar sozinha, morava em república. E foi assim que eu comecei a dar os primeiros passos, né? E as oportunidades foram aparecendo e tal. E aí hoje eu sou mais estável, né? Então agora eu tenho trabalho, não dependo mais dos meus pais, mas foi um processo. Aconteceu recentemente, na real, porque eu estou sendo despejada da minha casa. Então eu saí do aluguel recentemente e voltei para uma casa que há 30 anos é da minha família. E aí, agora que eu voltei, saí do aluguel para começar a respirar um pouco mais, ver esse baque de que surgiu um herdeiro dessa casa e ele quer a casa de volta. Então você voltou a morar com a família, né, na casa da família, e agora você tem que tomar uma nova decisão. Qual vai ser? Você vai ficar por lá um tempo? Você vai tentar juntar uma grana para ir morar de aluguel em outro lugar? Você já decidiu qual é o seu próximo passo? Eu tô pensando ainda, eu junto com a minha rede de apoio, né? Porque eu preciso ir para um lugar também onde minha família tá próximo por conta dos meus filhos.
Mas a gente tá vendo ainda, então vai guardando uma grana pro depósito e vai pensando os próximos passos. Foram 2 momentos. O primeiro, de quando eu me mudei para São Paulo. Eu sou do interior, sou de São José dos Campos, aí eu morava com os meus pais. Então, essa coisa da mobilidade na cidade de São Paulo também foi ditando um pouco do espaço do dinheiro na minha vida, mas eu ainda não me sentia completamente independente. E aí, esse momento chegou quando eu fui morar sozinha. Para mim, chegar no final do mês, assim, e pagar o meu aluguel, e aí sobrar o dinheiro para investir, sobrar dinheiro para eu comprar uma coisinha para mim, para eu sair, para eu tentar viajar, e ainda assim as coisas da minha casa estarem intactas. Então, eu sinto que a mulher que eu sou hoje tem um pouco mais dessa independência de forma mais plena, assim. E você vê, né, a independência ela vai chegando pra gente sem avisar. Quando a gente vê, nossa, parece que ela chegou e ela faz parte, sempre esteve ali. Parece que ela sempre esteve ali, porque o nosso modo de ser é tão proprietário hoje, né, que parece que a gente sempre foi desse jeito. Sim. E aí, quando você topou, né, essa virada na tua vida, você tinha ideia de quanto custavam as coisas? Se você morava com seus pais, vocês tinham uma conversa sobre educação financeira? Você sabia quanto custava o condomínio, água e luz? Eu tive noção quando eu vi que eu não tinha condição, né? Foi na hora do vamos ver mesmo. Eu comecei a tirar meu dinheirinho ali e eu era adolescente emocionada. Eu achava que ganhar, sei lá, R$1.000 era muita coisa. Eu falei, caramba, agora vamos, né? E aí no primeiro mês já saía tudo em conta. Produto de limpeza, eu falei, cara, eu tenho que comprar produto de limpeza. Tipo, que isso, mano? Mas aí quando eu fui morando sozinha, eu fui começando a ter noção de coisas que eu não tinha antes, né? De quanto custava. E eu não era muito de falar com meus pais abertamente sobre isso, então eu descobri sozinha mesmo, né? E foi um desafio pra mim. Então foi a primeira vez que eu precisei olhar para dinheiro, porque... E aí eu acho que é o que a gente estava falando da independência. Às vezes, a dependência pode colocar a gente num lugar de conforto, assim, porque eu nunca precisei parar para pensar em dinheiro, porque eu morava na casa dos meus pais e eu tinha uma pessoa que pensava em dinheiro para mim. Mas, ao mesmo tempo, isso tirava a minha autonomia, mobilidade, algumas coisas da minha vida. Então, conforme a gente vai amadurecendo, acho que a gente vai aprendendo a fazer trocas também, né? E essa foi uma troca que eu fiz. E aí, de fato, foi o momento que eu listei gastos, comecei a fazer projeções do que eu ia querer gastar com alimento, com rolê, com roupa, com trança, com brinco, com tudo. Quando você decide ter a sua independência e, enfim, sair da casa dos seus pais, ou você se organiza, ou você vai voltar para um refúgio que não vai te fazer amadurecer. Foi aí que eu precisei desromantizar minha mãe, largar a mãozinha dela e falar, preciso ser independente agora. Mãe, eu te amo, muito obrigada por tudo, mas eu preciso seguir o meu caminho agora. E por mais que eu saiba que eu tenha para onde voltar, eu preciso saber como seria caso eu não tivesse. Porque a vida cobra, né? Ela cobra um preço diferente quando a gente tem uma independência. Agora você me conta se já aconteceu assim, de chegar um boletim mais alto ou inesperado, ou aquele trabalho não veio, ficou meio sem grana para pagar. E o que você fez a respeito, né, com a tua vida financeira? Olha, aconteceu este ano e eu decidi fazer o que tinha que ser feito, que é usar o dinheiro que eu tinha disponível para as minhas despesas fixas. Eu já tinha recorrido à ajuda dos meus pais e me desesperei, mas eu falei, não tenho o que eu fazer agora. Então, fiz escolhas, né? Isso aqui não vai dar para pagar esse mês e não paguei. Às vezes a gente tem esse movimento de ter até medo de abrir a conta bancária, do tipo, nossa, isso me gera muita ansiedade. Perdi esse medo. Quando eu parei para colocar as coisas na ponta do lápis, tava maluquice? Tava, mas pelo menos eu coloquei na ponta do lápis e sabia que eu tinha aquilo para resolver. É muito pior, eu vi que era muito pior do que quando eu ficava, nossa, eu vou ignorar até o boleto desaparecer. Não vai. Então, eu coloquei na ponta do lápis e falei, preciso me planejar para resolver. Acho que é isso, a vida adulta é isso. Eu quis morar só, eu quis ter uma empresa e é a responsabilidade do que a vida me ofertou. Principalmente, recentemente que eu morava de aluguel, toda vez que o boleto chegava no meu e-mail, era aquele frio na barriga de... E agora? Como que eu vou fazer para pagar esse boleto, aquele boleto, o outro boleto? Mas, gente, uma coisa que eu aprendi
é que durante toda a minha vida, assim, eu olho a linha do tempo da minha vida e eu dei conta. Eu dei conta de tanta coisa pior do que esse boleto. E aí você tem que ir para outros caminhos. Então, se a sua renda não tá dando certo, você vai para outro caminho, fala, vou fazer uma renda extra ali, vou ver se tem alguma coisa para fazer em outra empresa, porque no meu caso eu sou PJ, então tem como eu pegar outros freela. Há uns meses atrás, eu precisei fazer uma prova pra, inclusive, me habilitar a conseguir um sonho na minha vida, que eu consegui. E essa prova custou R$1.500. E aí eu fiquei assim, putz, R$1.500. Eu não esperava que fosse custar isso quando eu comecei esse processo e tal. E aí eu fiquei nessas, né? Eu tiro da reserva financeira ou eu uso o meu cartão de crédito. Como eu tenho tentado não acumular muitas parcelas no cartão de crédito ou não fazer isso virar uma bola de neve, eu acabei optando por usar a minha reserva financeira. Então isso não me gerou uma instabilidade no sentido de precisar não pagar uma conta ou algo do tipo, mas a minha mentalidade nos últimos meses tem sido de repor esse dinheiro que eu tirei da minha reserva financeira. Olha, eu passei por situações assim e eu busquei outros meios, cara. Eu não podia depender 100% da internet. Então, sempre que isso acontecia, eu buscava fazer freela mesmo, sabe? E assim, eu descobri que as situações continuam aparecendo. Por exemplo, recentemente, né, aconteceram imprevistos na minha vida e eu recebi boletão e eu, caramba, mano, o que eu vou fazer com isso? Mas no final sempre dá tudo certo e aí eu entendi que a vida adulta é sobre isso. Eu me planejar e tal, para que isso não aconteça. Aí eu levava uns puxão de orelha do meu pai. Nossa, se eu tivesse planejado, isso não teria acontecido. E você tem tua mãe ainda, tem convívio com a tua mãe. E qual que é a relação que você tem financeira com a tua mãe? Porque você cita bastante seu pai como uma referência, né? E aí eu tô sentindo falta de ouvir sobre a tua mãe. Quando eu venho falando muito do meu pai, foi porque eu cresci em uma casa onde a minha mãe, ela recebia mais do que o meu pai. Mas o meu pai cuidava de tudo. Então, o meu pai, ele sempre cuidou de todo o dinheiro, de todo mundo dentro de casa. Então, ele sempre era a pessoa que dava as instruções. A minha mãe, às vezes, ela não sabia nem quanto ela tinha, né? Falava, mãe, vamos fazer tal coisa e tal. Ela, vamos, tenho que falar com seu pai. E eu lembro que quando eu era pequena, eu ficava brava com isso. Mãe, mas você tem o seu dinheiro, por que você tem que falar com seu pai? E eu sempre ficava muito brava. Entendi. E você acha que o fato de você não ter uma relação financeira, né, para conversar com a tua mãe sobre isso, contribuiu para o fato de você querer ser mais independente e você querer voar? Com certeza. Eu pensando agora, eu posso te dizer com certeza. Eu sempre prezei muito por ter minhas próprias coisas. Nós somos 4 mulheres dentro de casa, né? E crescer com isso de ver meu pai sempre guiando a gente em todos os assuntos de vida financeira, coisas mais burocráticas, era sempre meu pai. Isso sempre me levantou um questionamento, né? Mas eu quero ser assim, eu quero ser dona da minha própria vida. Aí minhas 2 irmãs mais velhas se casaram e eu vejo o mesmo cenário acontecendo, não com tanta força quanto no casamento dos meus pais, mas ainda assim, né? Essa questão de esperar um homem bem-sucedido para casar e tal, né? Mas eu sempre pensei assim, cara, mas eu quero ser o homem bem-sucedido da minha vida, entendeu? E para fechar, Ana, o que eu queria saber de você? Você chegou aqui hoje pensando por que me chamaram para falar de dinheiro. Daí você sai aqui hoje, você sai com essa resposta e você sai sabendo um pouquinho mais sobre os seus direcionamentos. Com certeza. Assim, essa conversa foi muito boa pra mim, sabe? Tanto que eu pensei, cara, o que eu vou ter pra falar sobre finança? E enquanto eu fui falando, eu fui prestando atenção no que eu falava e falando, caramba, meu, aqui, né? Eu realmente tinha alguma coisa pra falar sobre isso. E pra quem tá querendo sair de casa, começar essa vida adulta, estando ou não numa situação já de um relacionamento, eu acredito que seja muito importante que a gente entenda qual vai ser a nossa expectativa de renda. Claro que se for possível fazer uma reservinha de dinheiro, principalmente para os imprevistos, vai ser muito bom. Para você sair bem, sem depender das outras pessoas, até porque essa fase, ela é uma fase de independência. A gente quer sair de casa para poder usufruir da privacidade, para poder se sentir
uma mulher, né, crescida, adulta, dona de si, dona do próprio dinheiro. Ter uma conversa com pessoas que já moram sozinhas ou mesmo com a tua família para ter uma ideia do quanto custa morar sozinha vai ser muito importante para você, até para você saber se o dinheiro que você está fazendo, a reserva que você tem, é suficiente. E até porque também a gente não quer viver só para pagar a conta. Então lembra que esse planejamento vai ser muito importante para que você evite os sustos, mas principalmente para que você sinta-se livre. E essa liberdade financeira vai ser muito importante para você dar os próximos passos e sentir que está conquistando os seus desejos. Se você curtiu esse papo, já deixa o like, compartilha com outras pessoas que podem gostar e conta pra gente como é a sua relação com o dinheiro. E claro, não perde o próximo episódio. Fica ligada nas redes da 99pay que tem sempre novidade. Vamos fazer isso juntas? Me deixa te guiar. Obrigada, Má.